Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canil Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e hoje venho apresentar um novo vídeo aqui no canal. Desta feita a temática será sobre a preparação dos progenitores para a época de criação. Será que os progenitores deverão ser cuidados da mesma forma? Será que deverá ser administrada a mesma alimentação tanto a machos como a fêmeas? Uma temática muito interessante, nomeadamente para quem está no momento a efetuar a junção dos casais para iniciar a época de criação. Peço-vos mais uma vez para subscreverem o canal, para colocarem like nos vídeos que vão aparecendo, para clicarem no sininho para receberem uma notificação sempre que eu postar um novo vídeo no canal, ok pessoal? Fiquem então com o vídeo. Preparação dos progenitores para a época de criação. A preparação dos progenitores para a época de criação difere dos machos para as fêmeas. Enquanto as fêmeas se pretendem com um reforço proteico, ou seja, gordinhas, para conseguirem passar sem dificuldade a época de criação, a qual é bastante exigente, os machos não deverão estar gordos, correndo o risco de não conseguirem copular no momento em que os juntemos às fêmeas. Dessa forma, deveremos separar os machos das fêmeas logo que os dias comecem a ficar maiores. Ou, e se for o caso, quando iniciarmos o aumento de iluminação artificial por forma a estimular as aves a entrarem na fase de criação, para que a época de nidificação comece mais cedo, colocando-os em colónias divididas por sexo. Cerca de 1 mês e meio antes da data prevista para juntar os casais, deveremos iniciar a respectiva dieta a aplicar a ambos os sexos. É também nessa fase que deveremos mandar analisar as fezes das aves numa clínica veterinária, para aferir se as aves contêm micro-organismos, como bactérias ou fungos, os quais poderão prejudicar a criação, seguindo posteriormente a prescrição indicada pelo veterinário. Relativamente aos machos, deveremos cortar cerca de 60% da proteína administrada até aí, cortando principalmente nas sementes negras, as quais engordam, para reduzir o volume corporal dos machos, e, nas papas, devendo ser administrada apenas uma vez por semana e retirada ao final do dia. Importa ter presente que machos gordos normalmente têm problemas no ato de copulação, não conseguindo passar o esperma para a cloaca das fêmeas, dando origem aos ovos não galados ou chamados ovos brancos. Deveremos proporcionar um complexo vitamínico na água de beber 2 a 3 vezes por semana, para os machos manterem-se saudáveis. Se verificarem que mesmo assim têm machos gordos, deverão mantê-los em pequenas colónias de 5 ou 6 aves numa gaiola de criação, ou seja, uma gaiola com cerca de 60 cm de comprimento, colocam lá 5 ou 6 machos e deixem-nos lá ficar durante um período de tempo até vocês verem que os machos já emagreceram. Por andarem à tareia, por andarem à briga, eles vão acabar por emagrecer. Tendo à disposição uma alimentação onde a alpista deverá ser a semente base e para que lutem uns com os outros por forma a perderem as calorias. Deverão ainda colocar vinagre de cidra na água de beber 2 vezes por semana, na proporção de 10 ml por litro de água. Relativamente às fêmeas, a alimentação deverá ser reforçada para que as mesmas tenham reservas proteicas por forma a não saírem abaixo nas criações. Para isso, deverão proporcionar uma alimentação rica e variada, tendo, no entanto, o cuidado de não abusar nas sementes negras, as quais, consumidas em excesso, são maléficas para o fígado das aves. Deverão, 2 a 3 vezes por semana, proporcionar papa de ovo, fruta, legumes e verduras. Poderão também, uma vez por semana, administrar sementes germinadas, cozidas ou substituto às mesmas, para que as fêmeas comecem a se familiarizar com a alimentação que irão ter à disposição quando nascerem as crias. Deverão ainda colocar à disposição das fêmeas cálcio, seja na forma de osso de choco, barras de cálcio, cálcio em pó misturado na papa ou na água de beber. Não esquecendo, e isto é muito importante, a administração também de vitamina D, pois, sem este aporte vitamínico, as aves não irão conseguir absorver o cálcio no seu organismo. Poderão ver o vídeo em que falo de vitaminas com o título de Excesso na administração de vitaminas. Deverão ainda de administrar na água de beber um protetor hepático, uma vez por semana, para evitar eventuais sobrecargas no fígado devido à alimentação rica em proteínas administrada durante esta fase.
Cerca de uma semana antes de juntar os casais, deverão aparar as penas das cloacas de machos e fêmeas. Poderão ver o vídeo aqui no canal onde exemplifica essa operação. Bem como, e se for o caso, aparar as coroas de ambos os sexos. A finalidade desta operação é para, no momento da cópula, não haver um excesso de plumagem na zona das cloacas, a qual poderá provocar a não passagem de esperma do macho para a fêmea, evitando dessa forma o aparecimento a posteriori de ovos brancos. Relativamente ao corte das coroas, tem por finalidade uma melhor visibilidade dos machos e fêmeas relativamente ao espaço em que vão criar, bem como poderem ver as crias para lhes fornecer alimento. Deverão ainda proceder ao aparamento das unhas muito grandes, usando para o efeito um corta-unhas ou uma tesoura, tendo, no entanto, o cuidado de não cortar a unha em excesso e atingir o veio de sangue existente nas mesmas. Este procedimento tem por finalidade evitar eventuais furos nos ovos provocados por os progenitores terem as unhas grandes e, dessa forma, causar baixas nas crias a nascer. Tem também por objetivo evitar que o macho, no ato da cópula, não escorregue do dorso da fêmea por este ter as unhas excessivamente grandes. Deverão colocar os casais nas gaiolas de criação, separados por uma grade, devendo ficar assim durante uma semana. Este procedimento ajuda-nos a analisar o casal, nomeadamente se são ou não compatíveis. Poderemos verificar se brigam, tendo provavelmente de trocar um dos membros do casal, ou verificar se o macho dá comida à fêmea por entre as grades ou se canta para ela, tendo desta forma a certeza de que está ali um casal para a época de criação. Deveremos administrar um produto para exterminar eventuais piolhos e ácaros que as aves tenham. Para o efeito, poderão colocar uma gota ou no cachaço da ave, ou por baixo de uma das asas, ou ainda no baixo ventre junto a uma das canelas das aves. Poderemos ainda, durante essa semana, administrar aos machos vitamina E mais selênio e às fêmeas um complexo vitamínico AD3E. No entanto, se verificarmos que as aves estão predispostas a criar, não existirá necessidade dessa administração. Deveremos, nesta fase, manter a dieta anteriormente indicada para ambos os sexos até tirar a grade separadora. Passada essa semana, retiramos a grade, colocamos o ninho e algum material para aferirmos da vontade da fêmea em fazer o ninho. Correndo tudo bem, damos início à fase de criação. Pronto, pessoal, mais um vídeo, mais umas dicas, mais uma temática interessante, principalmente nesta altura da época. Não percam as entrevistas que vão sendo efetuadas aqui no canal. De certeza absoluta que estão a gostar e irão gostar ainda mais nas próximas entrevistas, nomeadamente porque vamos começar a entrar noutros mundos, mundo dos exóticos e o mundo também dos psitacídeos. Portanto, não percam, pessoal, ok? Boas criações, um forte abraço.